Boa tarde, estamos aqui com mais uma aula, véspera de feriado. História agora, hein? Vamos lá. Página 99. Aqui eu quero saber mais referente à aula passada, certo? Texto. Outro exemplo de sítio arqueológico brasileiro, que nós estamos falando sobre exemplos de sítio arqueológico brasileiro semana passada, é o sítio Lapa do Santo, localizado na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Neste local, um grupo de arqueólogos encontrou, no ano de 1970, um fóssil humano, considerado o mais antigo das Américas, de uma jovem mulher que viveu há aproximadamente 11,5 milhões de anos e recebeu o nome de Luzia. De acordo com os pesquisadores, tanto Luzia quanto os habitantes daquela época viviam em pequenos grupos com aproximadamente 25 pessoas. Além disso, eles eram nômades. O que eram nômades? Não tinham moradia fixa. Eles moravam aqui, depois eles moravam ali, montavam as suas cabaninhas. Dormiam e se protegiam do frio e da chuva em cavernas. Não eram nem cabanas, eram cavernas. Já a alimentação era feita por meio da coleta de vegetais e frutos e da caça de animais. Então, esse é o rosto reconstituído da Luzia, ok? Bom, por que o sítio arqueológico Lapa dos Santos é o mais importante? Ele é importante para a história do Brasil, para a nossa história. Por que ele é o mais importante para a história do Brasil? Olha lá, porque foi nesse sítio que pesquisadores encontraram um fóssil de aproximadamente 11,5 milhões de uma mulher jovem, certo? De acordo com as pesquisas realizadas até o momento, Luzia e seu grupo correspondem aos seres humanos mais antigos que habitaram o nosso Brasil. Assinale a alternativa que indica a principal característica desse grupo e, em seguida, justifique sua resposta. Justifique por que você deu essa resposta. Eram sedentários? Sedentários são pessoas que só ficam a maior parte do tempo sentadas. E com o domínio da agricultura conseguiam se manter em moradas fixas, eles moravam num lugar só, dividindo a tarefa dos dias, ou eles eram nômades e não tinham moradia fixa. Para dormir e se proteger dos fenômenos da natureza, usavam as cavernas. Qual que é a correta? Está fácil, aqui, né? Por que você acha que essa é correta? Por serem nômades, dormiam em cavernas para se proteger do vento e da chuva. Por isso que está correta. 6. Com base nas descobertas arqueológicas sobre Luzia e os primeiros grupos humanos, leia as alternativas a seguir, marque V se for verdadeiro, F se for falso. E depois as que forem falsas, a gente tem que corrigir lá na página 101, ok? Então, o fóssil da Luzia é de uma mulher que viveu há milhares de anos na região do estado da Bahia. Verdadeiro ou falso? Falso. Era na Bahia que estava falando ou lá na região de Minas Gerais, né? Os habitantes da época de Luzia viviam em grupos de aproximadamente 25 pessoas? Sim, ó, se você ler aqui, é o que está falando, verdadeiro. Luzia e seu grupo alimentavam-se de vegetais e frutos que cultivavam por meio da agricultura? Falso. Por que falso, professora? Porque eles não cultivavam, eles coletavam, eles retiravam da natureza. Eles não cultivavam, eles não plantavam e colhiam, eles só retiravam da natureza, eles eram nômades, eles não viviam só num lugar, né? Então, eles comiam aqui, dormiam aqui, amanhã eles já estariam em outro lugar, comendo em outro lugar, e assim era. Então, eles não cultivavam, eles coletavam, só retiravam para se alimentar. Então, aqui a gente vai fazer a correção. Então, aqui, ó, na primeira, que a professora colocou,
Fosso de uma mulher que viveu há milhões de anos atrás na região atual de Minas Gerais. E terceira, que estava errada, alimentavam-se por meio da coleta de vegetais. Então, não era por meio do cultivo. Página 101 ainda. Uma cidade ou parte dela também podem ser conhecidas como patrimônio cultural material, que nós falamos na aula passada. E isso pode acontecer devido à sua história. Como, por exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, atual capital do Brasil e sede do nosso governo federal. Ela foi a primeira cidade inteiramente planejada no Brasil, ou seja, primeiro Brasília foi construída e depois de construída que ela recebeu pessoas para morar lá. Então, geralmente, como que acontece uma cidade? Vão construindo, as pessoas vão construindo suas casas, já morando, e aí vem formando uma cidade. Brasília não. Brasília, ela foi construída, ela foi projetada, foi construída inteira, e depois foram os moradores morar lá. A inauguração de Brasília ocorreu em 1960, no entanto, não houve planejamento para abrigar os milhões de operários que migraram para a região, a fim de trabalhar em sua construção. Com isso, os operários tiveram que se fixar nos arredores da capital, dando origem às cidades satélites, que são as regiões que surgiram em torno de Brasília. Então, os trabalhadores que estavam trabalhando para construir a cidade, eles tiveram que montar suas moradias em volta de Brasília, que hoje é chamada de cidade satélite. Diferentemente de Brasília, que contavam com uma grande infraestrutura, as cidades satélites surgiram com muitas deficiências, sem condições adequadas de moradia para seus habitantes. Então, aqui ó, é um projeto da cidade de Brasília antes da construção. Então, antes de você construir algo, você desenha para ver como que vai ser, né? E aqui, a atual área de Brasília vista do alto. Então, se você vê, é muito parecida com o que ela foi projetada de desenho aqui. Página 102. Em 7 de dezembro de 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, as Ciências e a Cultura, reconheceu a cidade de Brasília como um patrimônio cultural da humanidade, sendo a primeira cidade moderna a receber esse título. Isso se deve, sobretudo, ao desenho único da cidade e à arquitetura moderna dos seus prédios, que se caracteriza por diferentes formas geométricas. Então, se você olhar aqui, a vista do Congresso Nacional em Brasília, ela tem, né, diferentes formas geométricas na sua construção. Exercício 7. Por que Brasília é considerada a primeira cidade planejada do Brasil? Porque foi construída e só depois recebeu seus habitantes, né? Nós acabamos de falar aqui. 103. Outros exemplos de patrimônio cultural material são esculturas, pinturas, gravuras ou ilustrações, são desenhos. Lembra que a prof falou isso? Isso acontece quando elas têm certo valor artístico e remetem a algum período da história de determinado local. As esculturas são representações de pessoas, objetos, cenas ou forma que o artista desejou criar e que possuem altura, profundidade e largura. Já as pinturas, gravuras e ilustrações são representações feitas em uma superfície plana, reta, com tinta ou outro material para colorir. Então, nós temos aqui o monumento das bandeiras, fica em São Paulo, foi feito em 1953 e ela representa o que? Os bandeirantes do período colonial no Brasil. Embaixo nós temos uma pintura, tá? Representa o descobrimento do Brasil. Na verdade, lembrando, né, que essa pintura foi feita em 1887. Até lá acreditava-se que o Brasil tinha sido descoberto. Hoje em dia a gente sabe que ele não foi descoberto. Ele foi encontrado, né, pelos portugueses.
A obra retrata portugueses em uma embarcação apontando para as terras que mais tarde chamariam Brasil. Terra vista! Além das obras que fazem parte do seu acervo, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes, que fica no Rio de Janeiro, é considerado um patrimônio cultural material. Ele foi projetado pelo arquiteto Adolfo Morales, de Los Rios, e construído em 1908 para sediar a Escola Nacional de Belas Artes. Apenas em 1937 foi criado um museu no mesmo prédio. Em 1973, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes entrou para a lista de bens preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Observem as imagens e identifique as transformações que ocorreram no lugar. Então, se você olhar aqui, ó, Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1910. Então, aqui, ó, é a Escola de Belas Artes. Olha que lugar lindo! Olha que construções lindas. Isso aqui em 1910. Nós vamos ver um pouco mais atual. Olha lá, 2017. Então, vamos lá, ó. É a Escola de Belas Artes e é a Escola de Belas Artes. Só que aqui ela está sendo vista de uma forma, de um ponto de vista diferente daqui, mas é o mesmo lugar. Qual imagem é mais antiga e qual é a mais atual? Antiga é a de 1910 e a atual é de 2007, certo? Quanto tempo se passou entre a imagem mais antiga e a mais atual? Vamos fazer a conta? Nós estamos, da mais antiga, ó, 2017, nós não estamos em 2017, mas a foto é de 2017 para a foto de 1910. Gente, é número debaixo de número, tá? Mas pelo computador aqui é difícil fazer número debaixo de número. 7 tira 0, 7. 1 tira 1, 0. 0 tira 9, não dá, reagrupa. 10 tira 9, 1. 1 tira 1, nada. Então, 107 anos, ok? Quais transformações ocorreram no lugar onde está localizado o museu? Então, se você olhar, construções de prédios em volta, olha aqui, lá não tinha prédios em volta do museu. Árvores nas calçadas, né? Podemos afirmar que o museu está preservado? Sim, ele foi preservado. As modificações foram feitas no redor do museu, não no museu. O museu ele continua preservado, ele continua cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio imaterial. Eu já até dei alguns exemplos, né, aula passada. São diversas práticas presentes em vários momentos da vida, como o preparo de um alimento é imaterial, você não tá, né? É uma forma de fazer. Uma dança, um jeito de festejar, um canto, uma forma de tocar um instrumento, não um instrumento, o instrumento é material, só que o jeito de tocar o instrumento é imaterial. Uma técnica, uma brincadeira, entre outros exemplos. Em 2004, o modo de fazer a farinha de mandioca foi declarado um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Isso porque a importância da farinha de mandioca na alimentação dos brasileiros é histórica. Sua preparação é de origem indígena e os primeiros registros desses alimentos foram feitos por quem? Pelos portugueses, que assim que desembarcaram no Brasil. Leia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal no ano de 1500. Então, olha só. Olha a carta que o Pero Vaz escreveu. Eles não lavram, nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, que é a farinha, que é o inhame é a mandioca, para transformar em farinha. De que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Gente, a mandioca tem diferentes nomes, né, para os indígenas, sendo a mandioca pode se chamar inhame, ubatim ou outros exemplos.
Anos mais tarde, 1570, um viajante que percorria a região do atual estado de Santa Catarina também fez registro sobre a mandioca e o preparo de sua farinha. Olha lá, dá-se outro mantimento em todo o Brasil, natural da mesma terra, a que os índios chamam de ubatim, que também era o outro nome, né? A técnica indígena de plantio da mandioca e preparação de sua farinha foi adotada pelos colonizadores e não demorou muito tempo para que este alimento se tornasse indispensável na alimentação de toda a colônia. Então, você está vendo aqui a mandioca, olha aqui, ó, ela fica dentro da terra, tá vendo? Então, você puxa e retira a mandioca, uma raiz, a mandioca, né? É uma delícia, uma sopinha de mandioca nesse friozinho, fica muito bom. Página 108, olha lá. Então, após o tempo do molho, sua raiz estava pronta para ser retirada. Então, retirar a raiz. Em seguida, as raízes eram raladas e passada pelo tip-tip, que comprimia a mandioca até sair um líquido. Então, ó, apertava-se até sair um líquido. Olha o líquido saindo aqui da mandioca. Com a perda do líquido, a mandioca se transformava em uma massa. Então, o que ficou aqui é uma massa, vai tirar todo o líquido da mandioca, vai ficar só essa massinha. A massa era levada a um tacho no fogo para secar e virar uma farinha. Então, é assim que eles faziam a farinha de mandioca. Pinte as palavras dos quadros que completam corretamente cada frase a seguir. Em 2004, o modo de fazer farinha de trigo foi declarada patrimônio cultural material ou imaterial do Brasil? Imaterial. Por que, professor, imaterial? Porque é o modo de fazer. Está explicando como faz. Quando você explica como faz, é imaterial. Você não está pegando, está explicando. A preparação da farinha de trigo, a farinha de mandioca, desculpa, é de origem portuguesa ou indígena? Indígena, ok? Pessoal, um super beijo para vocês. Por hoje ficamos aqui. Bom feriado, bom descanso para cada um de vocês. Não esqueçam que eu amo todos, que eu tô morrendo de saudade. E segunda-feira teremos mais, ok? Beijão.